Pronto, está gravando. Vamos abrir agora o nosso slide. E hoje a gente vai começar por tecido conjuntivo. Vamos lá. Sempre quando a gente for começar por um tecido, a gente vai estar vendo funções e características. Tecido conjuntivo, como a gente pode ver, que ele tem muitas funções. Ele vai ter a função desde conectar tecidos, a sustentação, preenchimento, absorção de impactos, resistência à tração, elasticidade, armazenamento de energia, coagulação, cicatrização, transporte de gases e nutrientes. Vou parar aqui um pouquinho a apresentação para vocês olharem para a minha cara, que não é aquela coisa mais linda do mundo, mas nesse momento isso é necessário. Quando a gente fala de tração, dessa resistência a impactos e tudo mais, do que a gente está falando? A gente está falando do nosso corpo poder sofrer certos tipos de deformidade, tipo isso aqui, alguém puxa aquela, tipo, puxa a bochecha, faz aquela desgraça de se leva beliscou no braço e não se partir. Isso aqui não vai fazer seu corpo partir. A gente espera que não. Se acontecer de algum de vocês puxar e se partir, vai para a UPA, porque você está morrendo. Mas o tecido conjuntivo ele vai dar essa função de sustentação. Por exemplo, um bebê, você pega um bebê, ele parece um saquinho de banha ou de bosta, eu não sei, mas ele é todo macio, cheio de dobrinha, cheio daquilo ali. Por quê? Porque, de repente, se você deixa o neném cair, vai no braço, porque a partir do momento que você tem um neném, né? Você tem que lutar para que o neném não morra, porque é a única função do pai ou da mãe nesse momento. Então, o tecido conjuntivo, ele vai servir nesse momento para que o corpo do bebê tenha um amortecedor de impactos natural, para que, vamos dizer, um momento que você der um vacilo e o neném bater com o braço na quina da parede, que o braço dele não se parta por conta disso. Ele vai ter aquele tecido conjuntivo ali servindo de amortecimento, tá? Então, quando a gente fala também de conectar tecidos, a gente está falando, por exemplo, do tecido da pele, que é o tecido epitelial, e o tecido muscular. Entre o tecido epitelial e o tecido muscular, a gente vai ter o tecido conjuntivo. Então, a gente vai ver que tem várias e várias e várias funções. O tecido conjuntivo é muito rico em funções. Vou voltar para a apresentação de novo. Aqui a gente vai ver que ele vai ter diversas características. Aqui, como diversidade celular, ele tem muitos tipos de células diferentes e ele vai ter muita matriz extracelular, que é a substância fundamental amorfa, rica em fibras proteicas. Ele vai ser irrigado e inervado, porque alguns tecidos eles não são nem irrigados nem inervados, mas no caso do tecido conjuntivo ele é tanto irrigado quanto inervado, quer dizer que ele recebe irrigação do nó das nossas artérias e tudo mais, que vai ser através de capilares, e ele vai ter terminações nervosas, ou seja, se você levar uma agulhada numa parte que está cheia de tecido conjuntivo, você vai sentir a dor da agulhada. Então, a gente vê aqui a origem dele. Ele vai se originar na mesoderma. Onde que é? Lembra da última aula que falei sobre os embriões e tal, e qual parte dele que vai se formar? Pronto. Deixa eu pegar aqui a canetinha. A gente vai ter que nessa parte azul, a parte mais externa que a gente viu. Aqui no meio a gente vai ter o arquêntero, na parte mais azul a gente vai ter a ectoderme e a mesoderme, que fica aqui no meio. Mas a gente vai ter também a endoderme, não é? São essas três aqui, ó. Ocorre um achatamento na região dorsal, formando a placa neural. A placa neural é essa parte aqui, ó. Por que placa neural? Porque depois ela vai virar aqui, ó, o tubo neural, que consequentemente vai dar origem à medula espinhal, tudo mais. Enfim, células da mesoderme começam a se diferenciar em mesoderme e endoderme. Ela vai começar a se diferenciar. Que era só mesoderme, vai começar a ter essa diferenciação. Alguém fala? Chegou alguém aqui agora? Deixa eu ver aqui, eu tenho que sair daí lá. Alô, Douglas.
Nosso monitor aí também de biologia vai estar ajudando vocês nessa guerra. Vamos voltar lá. Olha, Douglas e Amanda, se algum de vocês vê que eu errei aqui em algum momento, quiser adicionar alguma coisa, achar que tem alguma informação relevante, pode ativar o microfone de câmera e falar, tá bom? É muito importante essa participação de vocês. Sempre enriquece muito. Pronto. A gente vai ter aqui, ó, ectoderme, mesoderme, placa neural. Começou a se diferenciar. Você vê que aqui, ó, células da ectoderme dividem-se e recobrindo a placa neural. Olha aqui, ó, que se aprofunda no teto do arquêntero. A mesoderme começa a sofrer invaginações laterais. Novamente, invaginação não é se impriquitar-se, é criar lacuna, criar brechas, entendeu? Então, vocês veem aqui, ó, aqui e aqui. Começou a criar uma lacuna, né, uma brecha. E aqui também, olha. E a gente vê aqui dando continuação que essas invaginações formam os somitos, né? Somito do o bolsominion não, tá? É aqui, ó. Somitos são essas estruturas aqui, tá bom? São essas célulazinhas. Que ela vai formar o quê? Os celomas. Quando a gente for estudar zoologia, a gente vai ter que ter os animais celomados, pseudocelomados e acelomados. Trata-se dessa estrutura que a gente vai ver melhor quando a gente for ver em zoologia. Mas isso aqui vai ter muito a ver com as nossas cavidades dos órgãos e tudo mais. Aqui, invaginações da mesoderme formam os somitos. No teto do arquêntero, a mesoderme forma a notocorda. Veja só que interessante, ó. Aquela parte que aqui era a placa neural, tá vendo que começou a se invaginar? Aqui agora já está começando a formar uma espécie de tubo, que no futuro vai ser aqui, ó, o tubo neural aqui, ó. A placa neural fecha-se dorsalmente e forma o tubo neural. A endoderme reveste totalmente o intestino. Olha aqui a endoderme. Revestiu totalmente aqui o intestino. E aqui está... Aqui é o intestino, perdão. Revestiu aqui totalmente o intestino. E a gente vai ter aqui a notocorda, endoderme, mesoderme e ectoderme. A notocorda, futuramente, vai englobar aqui e entrar dentro do canal neural. Mas vejam só que cada tecido aqui vai formar cada parte dessas células vai formar um tipo de tecido. Aqui, essa parte mais externa vai se tornar o tecido epitelial, entendeu? Essa parte aqui, ó, essas células aqui, as vermelhinhas aqui, ela vai virar a parte dos nossos órgãos e tudo mais, entende? Então, cada parte aqui vai ter um sinônimo, vai ter uma função. Só um momento aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Oi, inferno. Pronto, foi mal aí, pessoal. A gente vai começar agora a dividir esse tecido. A gente vai pegar o tecido conjuntivo, propriamente dito, e a gente vai dividir ele em frouxo e denso. Frouxo não quer dizer que ele é mole, não. Quer dizer que ele tem um espaço entre si, tá entendendo? Ele tem um espaço entre si. E esse denso a gente vai dividir ele entre modelado e não modelado. E a gente vai ter também aqui o tecido conjuntivo de propriedades especiais. Ele vai se dividir em tecido adiposo, o da banha, aquela famosa banha que surgiu durante a quarentena, tecido adiposo.
o tecido elástico, o tecido mucoso e o tecido hematopoético. Se eu não me engano, a gente vai ver isso aqui detalhadamente. E a gente vai ter também o tecido conjuntivo de suporte, que é o tecido cartilaginoso e também um tecido ósseo. Tecido conjuntivo, aqui vamos para as características aqui. A diversidade celular. A gente vai ter fibroblastos, macrófago, mastócito, plasmócito, adipócito, células mesenquimatosas, condroblastos, osteoblastos e osteoclastos. Não se preocupem com isso, porque a gente vai ver isso divididamente depois, um por um, ver para que serve, como é que é. Isso aqui é só um apanhado para quando vocês forem estudarem, pegar esse slide em formato de PDF e ajudar. E a gente vai ter que a matriz extracelular. Aqui, ó. Substância fundamental amorfa e as fibras proteicas. Na matriz extracelular é tudo aquilo que a célula tem, além do núcleo, digamos assim. Vai ter um núcleo ali, vai ter aquele citoplasma. Se tiver uma área muito grande ali, e tudo que está guardado ali vai ser matriz extracelular. Existem algumas células que têm pouquíssima matriz extracelular e tem outras que têm muita, como, por exemplo, uma célula que tem muita matriz extracelular são as células adipócitas, os adipócitos. A gente vai ter que a substância fundamental amorfa, que vai ser composta pelo quê? Água, íons, isso aqui, tudo isso aqui compõe a substância fundamental amorfa. Água, íons, proteínas, glicosaminoglicanos ácidos. Ai, que não complicado, preciso gravar. Não, infeliz. Só veja que existe isso aqui. Muito provavelmente isso aqui não vai cair no Enem. Os proteoglicanos, ou glicoproteínas, e as glicoproteínas adesíveis. A gente vai ter aqui as fibras proteicas, que vão ser divididas entre elásticas, colágenas e reticulares. As elásticas, a gente vai ter elastina e fibrilina, que vai ter função de dar elasticidade ao tecido. Como eu falei, é o que ajuda com que as células da gente, a pele da gente, seja esticada e não estoure ela. A gente vai ter aqui, ó, colágenos, que é o colágeno, que vai ter aqui, ó, função resistência e atração. Tá vendo aqui? Inclusive, existem algumas doenças que são relacionadas a vitaminas, a nutrientes, não é? Que vão criar o colágeno. E por não ter ela, a gente vai ver isso depois, mas por não ter essa substância, sua pele começa a se desmanchar, que se não me engano é escorbuto, né, alguma coisa assim. Que a gengiva da pessoa começa a sangrar e tal, é por conta disso, que não vai ter mais colágeno ali para segurar o tranco. E a gente vai ter aqui, ó, as fibras proteicas reticulares, que é o colágeno 3. Qual a função do colágeno 3? Ligar os tecidos vizinhos e dar sustentação das células. Pronto, aqui a gente vai estudar os tipos de células agora separadamente. Fibroblastos. A gente vai ter, não se preocupe, essa aula é bem decoreba mesmo, não tem aquela mesma dinâmica que a gente sempre tem, mas infelizmente esse tipo de assunto é assim. Ele vai ter uma forma estrelada, ele vai ter um núcleo grande e aqui produzem fibras e substâncias amorfas. Espera aí, tá, gente? Eu vou abrir aqui essa reunião no meu celular também, para que eu tenha um retorno aqui, se vocês estiverem falando, que eu realmente não sei. Participam ativamente da cicatrização e, quando maduros, entre aspas, transformam-se em fibrócitos. Eu acho que eu errei aqui o nome. Eles surgem pela diferenciação celular de células mesenquimatosas. Deixa eu entrar aqui. Eita, peraí. Cliquei errado. Deixa eu só alternar aqui. Pronto. Aqui dá para eu ver quando vocês falarem. Qualquer dúvida, vocês podem interromper, tá bem? A gente vai ter aqui o macrófago, e ele vai ter essa forma ameboide. Lembra aquela boi velha moeba, né? Pronto, também chegou.
Lembra aquela boa e velha moeba? Ela vai ter um núcleo grande, esse aqui é um núcleo enorme, né, comparado às outras. Olha aqui, isso aqui é microscopia. Isso aqui é célula real. Olha como o núcleo é grandão. E eles fagocitam agentes invasores. Eles estão diretamente ligados ao nosso sistema imunológico, né? Quando chega alguma bactéria, alguma coisa assim, algum corpo estranho, eles vão lá e engolem esse corpo estranho e digerem. Isso aqui já é ele em ação, tá vendo? As enzimas digestíveis aqui, ó. Pode se fundir caso necessário, ou seja, caso tenha um corpo estranho muito grande ali que ele não consiga dar conta sozinho, ele faz uma função, ou uma fusão, a lá Dragon Ball Z, e vai lá e consegue englobar. E eles alertam o sistema imune quando alguma coisa invade, quando tem alguma coisa errada aqui, ó. Surge pela diferenciação do monócito. Monócitos são células que originam-se de células tronco multipotentes da medula óssea vermelha. Vejam só que aqui a gente está falando de multipotente, não de totipotente. A totipotente ela vai se transformar em qualquer coisa. Já a multipotente não, ela tem um leque de coisas na qual ela pode se transformar. A gente vai ter aqui um mastócito, que ela vai ter essa forma aqui de ovo, assim, é meio, sabe? Núcleo central, o núcleo fica bem centralizado, fica mais no meinho. Muitos grânulos, o que são grânulos? Não sei se vocês conseguem ver que tem os pontinhos aqui. Esses aqui são os grânulos. Aqui, ó, muitos grânulos citoplasmáticos, rico em heparina e histamina. Essa belezinha aqui é o que participa diretamente na reação alérgica. Quando a pessoa fala, fulano tem alergia à picada de abelha. Deixa eu desligar aqui o slide para a gente falar mais sobre essa questão da picada de abelha. Quando a gente fala, fulano tem alergia à picada de abelha, se ele tomar uma picada de abelha, ele se arromba, ele vai bater na UTI, vai se lascar. A gente está falando, de pessoas que têm problema nessa célula aqui, do mastócito, que é uma das células que vai ter a histamina e heparina. A histamina e heparina é quem vai dar essa reação alérgica. Se a pessoa tiver uma produção acima do normal de histamina e heparina, ela, ao ser picada por uma abelha, por exemplo, no caso da pessoa alérgica à picada de abelha, ela vai liberar muito histamina e heparina, tanto que a pessoa, quando ela tem uma reação alérgica, ela toma um antihistamínico no hospital, né? Aí vai fechar a glote, vai dar todo aquele BO que a gente conhece, que vai ser uma reação exagerada, mas é por conta disso, tá? Que isso é, como eu disse, uma reação exagerada, não era para ocorrer assim, era para ocorrer de forma bem mais suave, tá? Vamos voltar aqui para o slide. Qualquer dúvida, já sabe, pode parar, né? Pode falar. Eu estou com o celular aqui de olho na situação do BO. Aqui, novamente, originam-se de células tronco multipotentes da célula óssea vermelha, da medula óssea vermelha. Os plasmócitos, eles têm formas ovoides, núcleo central geralmente deslocado. Olha como o núcleo fica bem na ponta, tá vendo? Olha eles aqui. Eita, acho que está sem a canetinha laser. Deixa eu colocar aqui. Olha como está bem na ponta, tá vendo? Não está bem no centro como os outros. E percebam a quantidade de matrizes celular que tem aqui, ó. Olha como ela é gordinha. A célula bem gordinha. Núcleo central geralmente deslocado, rico em retículo endoplasmático granuloso. Lembra que eu falei do retículo endoplasmático? Pode ser granuloso ou não. Pronto. Produzem anticorpos ou imunoglobulinas. Surge da diferenciação de linfócitos. E os linfócitos são células que originam-se de células tronco multipotentes da medula óssea vermelha. E os adipócitos? Veja só que curioso. Olha o núcleo do adipócito, como está aqui, bem bichototinho. Isso aqui tudo é o quê? Isso aqui tudo é banha. Isso aqui tudo é lipídio, tudo gordura. Essa parte amarela que está aqui. Olha como ocupa muito espaço. Olha como tem muita matriz extracelular. Presente no tecido adiposo, forma arredondada quando maduros e grande vacúolo central contendo lipídios. Armazenam substâncias energéticas. Aqui aí surge pela diferenciação de células mesenquimatosas. Existem pessoas que têm uma certa propensão a ganhar peso, a ficar gordinha. Por quê? Porque ela possui mais tipos de adipócitos que tem esse vacúolo aqui maior. Existem dois tipos de adipócitos. Tem um que tem um vacúolo pequenininho
e tem um que tem esse vacúolo maior. Aquela pessoa que é a famosa magra de mim, aquela peste come que só a preula e não engorda, é porque ela tem, nas células dela, ela tem um vacúolo pequenininho. E é por isso que essa questão de engordar com facilidade ou não é muito genético, tem muito a ver com a genética. Então é por conta disso aqui. E aqui são as células Doutor, nervosas. Oi. eu só queria saber esse negócio de diferenciação. Ah, Como. diferenciação você vai ver isso aqui agora. Vê só. Isso Ah, aqui, ó, são as células mesenquimatosas que a gente falou. Quando ela surge, ela é assim. Isso aqui é ela quando surge originalmente. Surgiu. Com o passar do tempo, ela vai ser atribuído para ela uma função. Quando essa função for atribuída, tipo, a gente precisa de uma célula dendrítica. Aí ela vai modificar, ela vai se modificar, vai modificar suas funções, modificar sua estrutura e virar uma célula dendrítica. Essa célula dendrítica pode virar uma célula NK, que é uma natural killer. Ou ela pode virar uma célula CD4 ou CD8, vai depender, tá entendendo? Da necessidade do corpo naquele momento. Ela pode se modificar num monócito, entendeu? Ela pode se modificar no que for necessário. Ah, Vanessa, esses remédios que prometem engordar e emagrecer não mudam isso. Esses remédios que prometem engordar ou emagrecer a pessoa, eles apenas roubam seu dinheiro, porque teoricamente eles não funcionam. Eles são apenas um placebo. Aí tem aquele, a pessoa toma um shake que substitui uma refeição. Basicamente você está emagrecendo porque você está ficando desnutrida, não de uma forma natural. Você não está queimando esses adipócitos, essa gordurinha daqui, esses lipídios, por um exercício, por uma coisa natural. E sim por fome. É como se você estivesse com fome mesmo. Como não? Você está, nutricionalmente você está com fome. E o seu corpo começa a consumir esses adipócitos. Mas daria o mesmo resultado de que você fazer uma dieta e se exercitar. Entendeu? É bem parecido. Bem parecido não, tipo, o saudável é esse, o ideal é esse. Enfim, aqui originam diversas células do tecido conjuntivo. Percebam que todas elas têm aqui ó, uma matriz extracelular muito grande, sabe? Aqui, ó, bastante matriz celular em todas elas. Presente no tecido frouxo, em cápsulas que envolvem cartilagem, ossos e órgãos hematopoéticos. Surgem diretamente de células tronco embrionária. Ou seja, se a pessoa tiver um problema aqui nas células tronco durante a fase embrionária, ela vai responder diretamente aqui e vai ter um problema, um déficit para o resto da vida. Porque o único momento delas surgirem é lá, com as células embrionárias, células tronco. A gente tem aqui os condroblastos, presentes na cartilagem. Eles possuem essa forma meio arredondada e o núcleo deles fica bem no centro. Produzem fibras e substâncias amorfas. Lembra das fibras e substâncias amorfas que a gente falou antes no começo da aula? Pronto. Quando maduros, transformam-se em condrócitos. Olha aqui, ó, condroblasto, redondinho, bonitinho. Depois ele vira um condrócito. E ele surge pela diferenciação de células mesenquimatosas. A gente vai ter os osteoblastos, que vão estar presentes nos ossos. Olha aqui, isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura de uma célula óssea. E eles possuem esses longos prolongamentos, os osteócitos. São isso aqui, ó. Tá vendo? Produzem as fibras e substâncias amorfas e, quando maduro, transformam em osteócitos. Aqui, ó, vai ter aqui a célula osteogênica, um osteoblasto e um osteócito. A célula osteogênica, gênica, vai estar sendo o sentido de genes, que é a criação. Ela vai estar criando células ósseas. Aqui, ó, surge o osteoblasto, e o osteoblasto ele vai se desenvolver, vai envelhecer, digamos assim, e se desenvolver em um osteócito. Surge pela diferenciação de células mesenquimatosas. Mais uma vez, essa coleguinha aqui é quem vai dar origem a ele, ao condroblasto. A gente tem aqui o osteoclasto. Ele vai estar presente nos ossos, são grandes e multinucleados. A osteoporose tem alguma coisa a ver? É a falta dessa célula? Pronto, a osteoporose se dá quando você vai ter muito osteoclasto e pouco osteoblasto. Porque o osteoclasto, pegue meu bizu, ele vai ter esse C. Veja bem como que a gente vai diferenciar ele. Tem esse C. Por quê? Porque ele come
as células ósseas. Ele come as células ósseas. Ele é o cara que digere, que ele vai lá, ele pega uma célula que está velha, ele quebra ela, digere e dá espaço para que uma nova célula surja. Aqui, ó, ele degrada a matriz óssea, fazendo uma reciclagem. Só que quando você não tem cálcio suficiente para estar fazendo essa reposição, acaba que vão surgindo poros, que é justamente onde ele está atuando. Está lá o osso e ele vai ter o poro, que é o que a gente chama de osteoporose. O ose dá um sentido de inflamação, né? Doença. Mas tem uma porose, tem osteoporose, são poros nos ossos. Surge pela fusão e diferenciação de 6 a 60 monócitos. Os monócitos se fundem e formam ele. Por isso que ele tem vários núcleos. Ele não tem um núcleo só, ele tem vários núcleos. Originas de células tronco multipotente da medula óssea vermelha. Então, se você é uma pessoa que não tem uma dieta rica em cálcio, então vai faltar matéria-prima para que o osteoblasto venha agir e desenvolver tecido. Por quê? Da mesma forma que a gente guarda lipídios nos nossos adipócitos, a gente vai guardar cálcio nos ossos. Quando falta cálcio nos ossos, os osteoblastos não vão ter onde buscar essa reserva e vai começar a ter problema, porque enquanto o osteoclasto está tirando aquilo ali para remover aquele tecido para renovar, o osteoblasto não tem matéria-prima para colocar lá de volta. É a mesma coisa que você ter alguém que está tirando os tijolos velhos da casa, mas você não tem tijolos novos para colocar. A parede vai ficar cheia de buraco, com o tempo cai, né? Pronto, dessa parte de tecido conjuntivo, ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa que vocês não entenderam? Deixa eu abrir aqui câmera. Ficou alguma coisa que vocês não entenderam até aqui? Amanda ou Douglas, quer colocar alguma coisa? Se quiserem, fiquem à vontade, tá bom? O silêncio de vocês dói na minha alma. É uma coisa linda. Professor, Oi. tem alguma forma da pessoa reverter essa falta de cálcio? Tipo, Tomando leite, comendo brócolis, já são bons métodos. Tem algumas pessoas que são veganas e elas vão repor isso aí com vegetais. É interessante que você use vegetais, que você use proteína animal, que você use várias fontes diferentes. Mas vegetais geralmente são ricos em cálcio, como o brócolis, como eu citei. Mas a gente tem também o leite. O leite, ele geralmente, um copo de leite, ele equivale a 15 coisinhas de brócolis na quantidade de cálcio. tipo assim, professor, vamos dizer que uma pessoa já tem um problema nos ossos. Aí, mesmo Sei. ele tendo uma alimentação rica, ele pode reverter ou não tem como? Não, Já foi nesse... depende do estágio, mas geralmente tem como reverter através de medicação. Tem Ah, aquele, vai ser associado, no caso, o cálcio com a vitamina B12, que é o que usa naquele remédio lá que passa na TV, o calcitrão B12. A vitamina beleza. B12 vai ajudar a fixar o cálcio, mas a gente vai precisar também da vitamina D. Como é que a gente consegue a vitamina D? Tomando banho de sol. A gente tem que se expor ao sol, tomar sol na pele, para poder o corpo da gente desenvolver vitamina D. Porque senão você toma o cálcio e o cálcio sai todinho do cocô. O corpo não tem a matéria Aí, ou suficiente seja, para fixar. precisa do sol e de lipídios, né? Do cálcio. É, Pronto. para fazer a vitamina D, lipídio e sol, né? Isso, Ou não? isso. Ah, Exatamente. Isso tudo, ou seja, basicamente é você se exercitar, você se expor ao sol, você se alimentar bem, que você não vai ter esses problemas. Mas diariamente a gente tem uma necessidade diária de cálcio. Porque as nossas células usam o cálcio, os nossos músculos usam o cálcio para se mover. Eles gastam cálcio. Então, quando não tem cálcio na sua alimentação, na sua digestão, na sua corrente sanguínea, o corpo vai pegar onde tem. Onde é que tem? Nos ossos. Aí começa a remover o cálcio dos ossos. Aí por isso que vai surgindo essa osteoporose, esse déficit. Tá entendendo? Tudo que eu não faço, me enterra amanhã, gente. Pior sou eu, fico dando conselho e não sigo nenhum. Coisa linda pra minha cara. Vamos continuar. Eita, peraí, vou encerrar essa gravação aqui, torar ela, e iniciar uma nova.